Sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para contar hoje 2 relatos para vocês nessa cesta de relatos. Os 2 relatos de hoje, eles são curtos até, e me chamou a atenção, eu quis colocar os 2 no mesmo dia, porque os 2 se passaram na década de 40. Eu nunca tinha visto nenhum relato com essas datas, então um se passa em 1946 e o outro em 1942. Então eu decidi juntar os 2 aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha com algum amigo. Vamos trazer mais gente aqui para o canal. O primeiro relato de hoje, ele se chama Locomotiva Fantasma. Ele foi enviado por um moço do Espírito Santo. Vamos lá então ao relato. Antes de eu começar o relato, se vocês escutarem algum barulho, tipo é o vento. Tá uma ventania aqui, que tá um barulho típico para história de terror. Então vamos lá com trilha sonora. Na verdade agora eu espero que vocês estejam escutando, porque tá muito alto o barulho. Vamos lá então ao relato A Locomotiva Fantasma. Este fato verídico aconteceu em Castelo, no Espírito Santo. No dia 14 de março de 1946, o meu pai, Manuel, saiu cedo de casa. Ele ia levar à estação da Estrada de Ferro uma encomenda para uma pessoa da família, a qual era residente em Cachoeiro de Itapemirim, também no Espírito Santo. Não era a primeira vez que meu pai fazia tal coisa. Frequentemente, até, servia-se dos préstimos de um velho maquinista, seu conhecido, que se encarregava de fazer chegar as encomendas a seu destino. O trem, que era misto, partia às 5h30 da manhã. Tendo meu pai chegado à estação, um quarto de hora antes, se dirigiu à locomotiva, mas vendo que não havia ninguém dentro, resolveu esperar que o amigo chegasse. De certo, havia ido tomar algum café, pensou meu pai, mas o tempo foi passando, 5, 8, 10 minutos. Já estava na hora da locomotiva ir apanhar a composição e nada do maquinista chegar. Nisso, ouviu-se o apito do manobreiro, ordenando que a máquina se pusesse em movimento, indo encostar-se aos vagões para o engate, preparando-se para a partida. Meu pai, que já conhecia o serviço, ainda pensou com seus botões: vai ter que esperar o maquinista chegar. No mesmo instante, porém, com certo espanto, notou que a locomotiva começava a se movimentar, caminhando para a composição. Depois, ouviu aquele ruído surdo, tão característico do entrechoque dos engates dos vagões com a locomotiva, e viu a locomotiva voltar, vagarosamente, sem esperar sinal algum. O manobreiro gritou: ei, como é isso? Você ficou maluco, seu maquinista? Tem que esperar o sinal, volte que ainda não engatou. Mas a locomotiva foi seguindo para frente, sempre em marcha lenta. Passou por meu pai e foi estacionar exatamente no local de onde havia saído. O manobreiro veio correndo para tomar satisfações. Então como é? Isso é a casa da sogra ou... Mas ao subir os degraus da máquina, parou, meio desconcertado, murmurando: diabo, ou essa gente saltou sem eu ver, ou esse negócio tá andando sozinho. E saiu ruminando palavras enquanto voltava para o seu lugar. Já passava das 5h30, sendo que nesse momento o maquinista, que por um motivo qualquer perdera o horário, chegava esbaforido. Meu pai dirigiu-se a ele a fim de lhe entregar a encomenda. Viu, porém, que não era o seu velho conhecido, e sim uma outra pessoa que subiu à máquina apressadamente e tratou de cumprir a sua obrigação. Nisso, aproximava-se o manobreiro, a quem meu pai perguntou: maquinista novo? Sim, esse peste, que me chega com quase 10 minutos de atraso. E o outro, o que aconteceu? O outro, pois não sabe, morreu, coitado, há 8 dias, num desastre na linha Coutinho Alegre. E ajuntou suspirando: aquele sim, era só eu dar o sinal e a locomotiva logo fazia o que tinha que fazer. O maquinista morreu e o fantasma dele, então, que estava manobrando o trem, né? Gente, que interessante, hein? Não tinha ninguém lá dentro. Realmente dizem, né, que alguns espíritos depois, mesmo que desencarnam, acabam não sabendo do que aconteceu e
continuam fazendo as suas obrigações diárias como se ainda estivessem vivos. Será que é o caso desse maquinista? Eu acho que pode ser. Vamos então agora para o segundo relato desta cesta de relatos, que chama A Perseguição da Sombra. Esse relato foi enviado por um senhor do Paraná e vamos lá. Esta é mais uma prova de que não estamos sozinhos, seja onde for. Quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou comigo no ano de 1942, quando eu morava em Tomás Coelho. Eu era sócio de uma empresa conhecida na cidade e sou bastante conhecido por todos no local, frequentando sempre reuniões e festas. Assim que todos os sábados ia a meus bailes, sendo dos quais ficava sempre até o fim. Certa vez, pela meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes, em companhia de alguns amigos, dirigimos-nos ao restaurante da estação, a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada fora. Justamente quando passava por um local denominado Juramento, notei que uma sombra escura seguia ao meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, parei a fim de me certificar se tratava ou não de minha própria sombra. Movimentei os braços e a sombra no chão não se mexeu. Ficou imóvel. Ali parado, sentindo um terrível calafrio, monologuei desta forma: aí do meu lado direito não adianta. Imediatamente, com a maior surpresa, vi que a sombra dava uma volta por detrás de mim e passava para o meu lado esquerdo. Continuei a andar, já apavorado, sempre com o vulto ao meu lado. Parei e disse-lhe: aí do meu lado esquerdo também não adianta, e comecei a me benzer e a rezar. Só então eu vi perfeitamente que a sombra se afastava do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada, sumindo por ali adentro, provocando um enorme barulho. Aliviado, tirei um cigarro e pus-me a fumar. Dentro de um pouco chegava em casa, batendo na porta e sendo atendido por meu pai, que, ao me ver ainda pálido e trêmulo, perguntou o que acontecera. Contei-lhe o ocorrido e o meu velho então me disse: toma cuidado, rapaz. Do contrário, ainda verás assombrações a essas horas tardias da noite. O que era aquilo? Eu não sei. Só sei que daquele dia em diante eu passei a acreditar em muitas coisas que antes achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então, jamais desprezei aquele importante conselho que meu velho pai me deu. A noite escura esconde muitos segredos e muitos seres também. Muitos espíritos perdidos, muitos seres das trevas. O que será que estava acompanhando ele? Gostei muito desse relato. Então é isso, meus queridos. O que vocês acharam dos relatos dessa sexta-feira? Gostaram? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante para mim. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você está vendo numa sexta-feira, como sempre, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até um próximo relato. Tchau, tchau!